Acorda, sucupira! Bom dia, pessoal, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Esse é o nosso Acorda Sucupira de segunda-feira, dia 4/8. Eu sou Rodrigo Oliveira e uma semana começa agitada com a espera do telefonema de Lula para o Trump, né? O Trump disse, olha, se quiser conversar, basta me ligar que eu estou esperando, né? Quer dizer, não esperando, mas de qualquer maneira estou disponível, diz o presidente Trump, meio que informalmente, né? Ainda falou que I love Brazil, mas que as pessoas que estão tomando conta do Brasil estão fazendo muitas coisas erradas e por isso as tarifas, né? Indicando aí que as tarifas para o Canadá e as tarifas para o Brasil devem ficar um pouco mais difíceis de serem alteradas. Mesmo assim, algumas notícias aí mais alvissareiras, mais otimistas, dão conta de que o governo deve conseguir aí minorar as tarifas ou até voltar para onde estavam as tarifas, no caso do café, do cacau e da manga, né? Vocês lembram que eu até brinquei com chupa essa manga, que agora vai sobrar um monte de manga em Pernambuco e na Bahia, mas o governo está trabalhando para que isso não aconteça. Então, café, cacau e manga são os três principais itens aí que devem ser excluídos da lista de majoração das tarifas até o dia 6, né, quarta-feira, agora que é o novo prazo aí para as tarifas entrarem em vigor. A carne, no entanto, continua entre os itens que devem permanecer aí sofrendo com essas tarifas, né? Então a gente pode ter aí até uma redução do preço da carne no Brasil enquanto as cadeias se reorganizam, né, para vender isso para outro lugar, né? Então, mas vamos esperar, que ainda tem mais 2 dias, ainda tem uma possível ligação para o Trump. O Mauro Vieira, o pessoal do Ministério de Relações Exteriores está checando para ver se essa conversa vai ser em tom amigável. De novo, o Lula não quer acabar passando por aquele desconforto que aconteceu com o Zelensky, com o presidente da África do Sul, de ser acossado ali pelo presidente norte-americano, né, numa ligação qualquer. Então eles querem ter certeza que a ligação vai se dar em um nível sensato, digamos assim, né, apaziguado, de certa forma, educado, né? É claro que é muito difícil você contar com isso com o Trump na presidência, porque o Trump é esse tipo de gente, esse tipo de pessoa que não tem muitas papas na língua e utiliza da força que tem para forçar o outro lado a fazer o que ele quer, né? O que ele tem vontade. Mas vamos lá, então, sexta-feira, né? Isso para agora, né? A Câmara volta esta semana também. O Haddad falou que, né, o Haddad apresenta aí a MP 1303, né, as explicações de por que ela é necessária, que é aquela MP que compõe aí parte do IOF que foi reduzido antes da decisão do STF, né? Mas agora mesmo com a decisão do STF também tem mais uma parte aí para você compor essa perda de receita esperada com as mudanças que houveram que houve no decreto do IOF original, né? Então, quarta-feira, Haddad na Câmara e hoje e amanhã o Haddad deve conversar aí e tentar, inclusive, um encontro presencial aí com Scott Bessent, que é o secretário do Tesouro norte-americano, né, uma espécie de ministro da Fazenda deles lá, para falar sobre tarifas e ajeitar essa conversa possível entre Lula e Trump. É claro que fica aquele proselitismo, aquela falação sem sentido. Por exemplo, no caso aqui do Trump e do Lula, do Haddad falar, não, mas também se o Trump quiser ligar para o Lula está aberto para resolver. Não estamos em pé de igualdade, é isso que eu estou tentando
dizer há algum tempo, né? A gente pode fazer graça, etc e tal, mas não estamos em pé de igualdade, né? Neste cabo de guerra, nós somos o lado muito mais fraco. Nós não somos um lado mais fraco, a gente é muito mais fraco. Então, tudo bem, né? Vai falar isso, mas espero que não esteja agindo desta forma, né? Porque senão vai ficar ainda mais complicado. Mas voltando à sexta-feira, porque a sexta-feira acabou de um jeito bastante confuso, com muita coisa no prato e deve repercutir aí nos próximos dias, né? Aqui no Brasil, principalmente, lá nos Estados Unidos também, que primeiro saiu o payroll, a gente falava que a expectativa do mercado era de 101 mil vagas, mais ou menos, a mediana, e saiu em 73 mil vagas. Um payroll mais fraco indicaria já uma probabilidade maior de o Fed cortar juros antes, né? Cortar em setembro, mas foi muito mais que isso, né? Não só o Bureau of Labor Statistics, lá, o BLS, que é o Ministério do Trabalho lá, ou uma espécie de BGE, né? Indicou que o payroll estava muito abaixo do esperado, mas também fez uma revisão nos números de maio e junho que eliminou 258 mil vagas, né? Tinha um erro no cálculo de 258 mil vagas. Para vocês terem uma ideia da dimensão disso, o erro no mês de junho, que estava com 147 mil vagas criadas, foi para 17 mil vagas, né? 130 mil vagas de erro. Não é um erro qualquer, né? Isso acabou forçando aí, ou dando chance para que o Trump mandasse embora a Márcia Postman de lá, a Érica, esqueci o sobrenome dela, que é a pessoa que tomava conta do BLS, e também acabou provocando aí a renúncia de uma das membros do Fed, né, que é a Adriana Kugler, que voltou a ser professora e largou o Fed. E aí a gente entra, né, eu estou dizendo aqui que desde sempre o roteiro é o roteiro que a gente teve aqui, e agora o Trump vai poder indicar o galípolo dele para o Fed, né? Então, com essa saída, abre uma vaga que é de indicação do presidente norte-americano e ele pode indicar o próximo presidente do Fed, na verdade. Então, entra aí agora o nosso Gabriel Galípolo norte-americano, né? O Gabriel Galípolo, para tomar conta do Fed ao lado do Jerome Powell. Isso é ótimo, né? Se vocês lembrarem, depois da chegada do Galípolo, o que mudou no Banco Central Brasileiro? Quase nada, né? O que mudou de mais importante foi que o presidente Lula, no caso, ficou mais tranquilo, a Gleisi Hoffmann ficou mais tranquila, e aí você ouvia menos ruído com as decisões de política monetária. Isso foi uma vantagem que a gente teve, é uma vantagem que o Fed vai ter a partir dessa indicação aí. Fato é que, com a saída da Adriana, com o payroll muito mais fraco, a probabilidade de um corte nos juros norte-americanos passou de 37,7% para 82,9% agora em setembro, né? A probabilidade de um corte já em setembro tinha caído muito com a fala do Powell, dizendo que a economia ainda estava muito aquecida, e depois que veio esse número de geração de emprego muito abaixo, aí o mercado todo refez as previsões todas, porque sabe que esse número vai pressionar o Fed para que faça os cortes ou antecipe o corte de juros agora para setembro. Então as chances ali no CME FedWatch Tool lá da Bolsa de Chicago, as probabilidades agora apontando para 82,9% de chance de um corte. Bom, além disso, a gente tem falando sobre juros ainda, né? O juro no Brasil acompanhou o juro americano, né? Esse fechamento, então você teve aí queda de 10, 15 pontos base
dependendo de onde você olha na curva de juros futuros, muito acompanhado disso e também refletindo um pouco da indústria um pouco mais fraca também que o esperado. A produção industrial ficou em 0,1%, quando a expectativa era de 0,4% aqui no Brasil, e aí isso também ajudou a empurrar os juros um pouquinho mais para baixo. Apesar disso tudo, a Bolsa não foi bem, né? A Bolsa Brasileira acabou fechando em 0,48 de queda, muito na esteira do mau humor nos Estados Unidos, de que você vai ter agora um pouso forçado, né, digamos assim, porque o Fed demorou muito para cortar os juros, aparentemente. É claro que, do jeito que estava olhando para os dados que estavam muito equivocados, né? Então, isso pode ter atrapalhado o trabalho do Fed também. Bom, a Bolsa Brasileira fechou em 0,48 e a maior queda da Bolsa ficou com o Banco do Brasil, né? Durante o dia, teve muita conversa sobre essa queda do Banco do Brasil ser, como é que a gente fala, causada, né? Ou ser motivada a Lei Magnitsky, né? Porque não pode, o Eduardo Bolsonaro soltou uma notinha, um comentário, um tweet, falando que consultou o pessoal lá nos Estados Unidos e que eles estão prontos para explicar que mesmo transação em real, etc e tal, vai dar problema. E aí o Banco do Brasil derreteu, mas derreteu muito mais, porque essa história de que o Banco do Brasil tem que encerrar a conta do Moraes aqui no Brasil não faz muita água, não. É possível, né? Assim como é possível um meteoro acertar aqui o meu prédio, mas é improvável, tá? É muito improvável. Mas o que os analistas acabaram corrigindo muito o preço da ação do Banco do Brasil, e aí fez essa queda aí de quase 7%, chegou a cair 8 e pouquinho durante o dia, acabou fechando em 6, qualquer coisa, próximo aí de 7% de queda, foi que o Banco Central mensalmente divulga aí um relatório sobre o conglomerado prudencial dos bancos, e aí você tem uma noção de quantos bancos estão lucrando, etc. e tal, dos resultados dos bancos. E na conta que você faz nos últimos 2 meses de divulgação desse dado, que é maio e junho, então 2 dos 3 meses que vão aparecer, aliás, abril e maio, que são 2 dos 3 meses que vão aparecer agora no resultado do segundo trimestre de 14 de agosto do Banco do Brasil, você teve uma queda vertiginosa do lucro, né? Você teve um lucro acumulado entre eles de 2,1 bi, segundo alguns analistas, 1,7 bi mais ou menos em abril e 500 milhões em junho. Então o resultado vai vir bem abaixo do que o pessoal estava esperando. O pessoal estava consenso indicando alguma coisa próxima a 5 bilhões de reais de lucro nesse segundo trimestre, e isso vai ficar aí próximo da casa dos 3 bilhões de reais, né? Com isso, você tem menos lucro, menos dividendo, e aí você precisa acertar o preço da ação do Banco do Brasil. Muita gente se perguntando se o Banco do Brasil é a nova Petrobras, né? A Petrobras da Dilma é o Banco do Brasil do Lula, né? Talvez. E aí vocês vão lembrar, não, mas volta, etc e tal. Volta, mas vai sangrar bastante ainda. Para quem tem uma visão mais de 12, 24 meses, talvez valha a pena se posicionar aproveitando essas quedas mais bruscas aí, né? E aos pouquinhos você vai se posicionando, porque ainda tem bastante para sangrar o Banco do Brasil. Bom, hoje ainda tem CAGED, que é o nosso índice aqui de criação de vagas, etc e tal. A expectativa é de 175 mil novas vagas contra 148 mil vagas da leitura passada, e esse número vai aí, segundo o broadcast, entre 144 e 218 mil vagas, né, as expectativas do mercado. Lembrando, o Luiz Marinho, o ministro do Trabalho, já adiantou que o número vai ser bom, então a gente deve ficar no 175 para cima, essa é a expectativa agora, o que pode pressionar um pouquinho aí o nosso juros, né? É claro que a gente está muito mais olhando lá para os Estados Unidos e para esse movimento de corte de juros antecipado para setembro. O que mais pode mexer com a nossa bolsa? O anúncio da OPEP+,
né, da Organização dos Produtores e Exportadores de Petróleo, dizendo que vai aumentar ainda mais a produção. Agora, nesse momento, o petróleo aqui na minha tela cai 1,40 a 68,53, o petróleo tipo Brent, né, que é o referência para a Petrobras, e isso, obviamente, deve pressionar as ações da Petrobras também. Só como uma notinha aqui, antes da gente terminar, o CMN mudou as regras do Comitê Monetário Nacional, né, o Conselho Monetário Nacional, desculpa, CMN, definiu então novas regras para o FGC, o Fundo Garantidor de Crédito, em função daquela confusão com o Banco Master, para tornar o sistema todo um pouquinho mais seguro para todo mundo, né? Então vai ficar mais caro para o pessoal emitir esses CDBs com taxas muito altas, né? Precisa que eles fiquem com mais dinheiro depositado aí, tem que comprar títulos públicos, então isso ficou mais difícil para todo mundo. Isso torna o sistema um pouco mais seguro. Vocês vão lembrar que essa história do Banco Master, se o Banco Master quebrar, ele precisa de mais ou menos metade do dinheiro que está aí depositado no Fundo Garantidor de Crédito. Então, se você tem um evento que tem outro player do tamanho do Banco Master com o mesmo problema, você quebra o FGC, e você que está aí achando que seu dinheiro está garantido vai descobrir que não está. Tá bom? Bom, é mais ou menos isso. Só lembrando que também essa semana tem resultados, né? E aí a gente tem Itaú e Embraer amanhã, se não me falha a memória. BB Seguridade, uma par de resultados, a gente vai falando conforme as coisas forem andando durante a semana, tá? Mas é muito resultado mesmo. Essa semana será a semana provavelmente de mais divulgação de resultados, então esperem aí uma bolsa que vai como é que se diz? Vai ter que se adaptar a esses novos números, tá bom? Eu vou ficando por aqui, então, bons negócios a todos nessa semana, boa sorte para todo mundo, vamos esperar para ver o que acontece com as tarifas, e até lá, força Sucupira! Acorda, Sucupira!